cuidado no trânsito. Parece bobagem, mas não é. Acredite, usar chinelos para dirigir é muito perigoso. Eles podem escorregar ou se prender nos pedais. Mesmo no verão, use tênis, sandálias ou sapatos. Preserve a sua vida. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. Sem atividades vulcânicas há 3 dias, moradores da ilha de La Palma foram autorizados a voltar para as casas e se depararam com uma verdadeira montanha de cinzas expelidas por quase 3 meses pelo vulcão Cumbre Vieja. Se as condições atuais se mantiverem, especialistas acreditam que até a véspera do Natal, o Cumbre Vieja estará adormecido novamente. Já pensou em ter uma moto que cabe na mochila? Essa foi a ideia de um pesquisador japonês que desenvolveu a scooter inflável, movida a um motor elétrico. Quando esvaziado, o veículo pode ser guardado na mala e para encher é necessária uma bomba elétrica dessas que se usam em colchões infláveis. O criador da motoca portátil disse que a bateria pode durar até 90 minutos. O Jornal da Noite termina aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse band.com.br. Você fica agora com o grande Milton Neves e o que fim levou. Uma excelente sexta-feira para você. É muito fácil descobrir como estão cerca de 20 mil personagens do futebol, de várias modalidades esportivas e também do rádio, da televisão, da internet e do jornal. Você entra no Google e coloca lá que fim levou e a pessoa que você procura. Osmar Santos, maravilhoso. Fausto Silva como goleiro. São fotos que ninguém tem. Lá no Pelé, tem o Pelé lutando boxe num jogo contra a Inter de Milão. Essa foto, o meu portal deu para o Museu do Pelé. Isso aí ninguém viu. Dê uma entrada lá. E temos esses jogadores também. Médio volante Badeco, delegado da Polícia Federal aposentado, um dos líderes dos jogadores de ontem. Buzuca da Caldense, tá lá em Varginha, batia até na sogra, na mãe e na avó. Carlos Alberto Seixas, Tele Santana gostava muito dele, jogou muito no Palmeiras. Dario Alegria, o Dario Leopardo das Alterosas, do Palmeiras, da Caldense, de tantos times do futebol do Brasil e de Brasília também. Eduardo Amorim, ponta direita e treinador, ontem e hoje. Gilson Porto, ele fez o segundo gol da história do Beira-Rio, ponta esquerda do Inter, do Fluminense, do Santos e do Corinthians, está no céu. Ivan Surdão, centroavante, camisa 9 do MEC, o Muzambinho Esporte Clube. Ivan Surdão era melhor do que Pelé. Jameli, olha o Paulinho Jameli aí, gente. Começou no Juventus e passou por tantos times. Luciano do Vale, o narrador maior, está no céu. Grande Luciano, o melhor gol da TV. Luiz Fernando Abichabe, que está no Oriente Médio, é treinador, é de São José do Rio Pardo, jogou no Corinthians. Orlando Peçanha de Carvalho, do Santos, do Vasco, do Boca. Nosso quarto zagueiro de 58 está no céu. Roberto Costa, goleiro do Vasco, do Atlético Paranaense. Nasceu em Santos e vive em Foz do Iguaçu. Gostou? Tá demais, né? O portal terceirotempo.com.br é a maior memória esportiva do mundo. Às vezes, eu queria que essas luzes se apagassem, pra gente trazer de volta o nosso brilho. Olhar para o que realmente importa. Sem filtros. E voltar a acreditar no brilho de verdade que vem de dentro de cada um. Em 2022, compartilhe o seu brilho. Bradesco. Que fim levou? Oferecimento Magnus, de sabor a Magnus entende.
linda! O Mais Geek já vai começar, mas como é de costume, estou eu com o Jeff aqui dessa vez pra gente dar uma palhinha do que a gente vai falar hoje no programa. E olha, Jeff, me corrija se eu estiver errada, com certeza eu não estou. Muito obrigada, se lembre disso, porque a gente vai falar do segundo jogo de luta mais legal do mundo, que é Street Fighter e não é Mortal Kombat. Porque o Mortal Kombat é o primeiro. Mortal também não é o primeiro. Oh. Ai, você tá errado. Não, mas hoje é dia de falar do Luke, o último personagem lançado para Street Fighter V Champion Edition, né, que foi a edição mais recente do game, que vinha completa, até falarem, não vai ser mais completa, vamos fazer mais uma temporada. Fizeram. Por que não? Era pra ter... Cara, está tão longa, se pá, a gente conta um pouquinho no programa, mas enfim, saíram todos os personagens, agora a gente tem o Luke, que foi o último personagem inédito, muita gente não esperava que fosse lançado como um personagem inédito, o último personagem de Street Fighter, ele apareceu, ele é legal, estamos jogando com ele, digo estamos, mas sou eu que estou jogando com ele, eu aqui tentei, da galera. Gente. Juro que eu tentei, mas não vai. Não, segurar a taça não é comigo. Aliás, muito aleatório, se eu ensinei a Thaís a jogar no arcade stick segurando o formato taça de vinho, ela, você é louco, é uma taça... Pois é, existem formatos. Um dia a gente até conversa sobre isso. Não vai ser hoje, mas um dia a gente muito conversa sobre isso, né? Pode ser. O que é mais fácil, arcade stick ou controle? Eu gosto mais do arcade stick. Eu vou no controle, gente. Eu acho que é uma discussão que a gente pode, inclusive, fazer uma pauta sobre isso em algum outro programa, mas não só de Street Fighter. Nós vamos falar também, além do competitivo dos jogos de luta. E aí, o que sobra? Passa 3 meses, jogo perde a validade? Não. Então, hoje é um mercado para se tomar conta, né? O mercado dos caras que competem versus o mercado da galera que quer ter o jogo em casa porque gosta da história, gosta da franquia em si. Então, é difícil misturar e complementar esses dois universos, mas eu imagino que eles estão chegando a um intermédio. Aí a gente tem aí Mortal Kombat para mostrar que dá super certo fazer do jeito competitivo e do jeito casual, as pessoas jogam e, cara... Você vai ver o resto no programa. Você vai ver, porque agora você vai ficar com Dragon Ball Super, mas já a gente tá de volta e tudo isso que o Jeff falou e muito mais você vai ver aqui no Mais Geek. Não sai daí. Veja uma retrospectiva com os acontecimentos esportivos que marcaram o ano em 2021. A Relargada, próxima quarta, 10h45 da noite. Fim de ano na Band. Viver uma rotina intensa exige preparo. Afinal, quando você precisa estar para cima, é bom que o seu corpo também esteja. Não deixe sua disposição acabar quando você mais precisa dela. Conheça Forte Viron, um medicamento com ativos de origem natural que age de dentro para fora, revigorando todo o organismo. Melhora o desempenho sexual de homens e mulheres. Forte Viron, você sempre para cima. Talvez você ainda não saiba para onde ir, mas você sabe exatamente do que você tem sentido saudade nesses últimos tempos. Você sabe o que está buscando. Conhecer gente, reconhecer, inventar uma outra rotina, experimentar, crescer na carreira, se sentir pequeno, voltar no tempo, descansar, chegar exausto, encontrar respostas e mais perguntas. Talvez você esteja em busca de novas referências ou de se lembrar quem é você. Talvez você só precise de uma chance para fazer tudo acontecer sem ter que pagar caro por isso. Não importa o que você busca, viajando você encontra. 1, 2, 3, viagem. Clicou, economizou, viajou. Você tá pronta pra isso? Em 2022, ela vai poder escrever a sua história. o governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio. Agora a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. A qualidade da educação vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/mec.
Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Quer se divertir com a família? Ai, ai, ai! Então mira na Band e só vai. Com esses caras, a zoeira nunca acaba. Neste domingo, 8 da noite, ao vivo. É bom humor que vocês querem? Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só. Então toma. É só aqui que acontece isso no nosso Brasil. Perrengue na Band. Oi, eu sou o Goku. Pra falar a verdade, não imaginava que ficaria tão forte assim, Frieza. Sua velocidade e poder são quase iguais aos meus. Espera aí, essa não. Por acaso eu tô perdendo? Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super será É Tudo ou Nada, a vingança do Frieza Dourado. Vai ser demais. Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek, o programa com mais lutas clandestinas da madrugada da TV brasileira. E hoje nós vamos falar de jogos de lutinha, mais especificamente de Street Fighter V. Pelo menos agora no começo, né? Porque o jogo recebeu o que a Capcom diz ser o último personagem do jogo, que estamos falando do Luke. O Luke chega aí para fechar o pacote Street Fighter V e também vem aí como sua primeira aparição na franquia, né, Jeff? Exatamente, um personagem que veio de surpresa, porque até então a gente estava aí com a Champion Edition, a última edição do game para ser entregue. Foi entregue, de repente a gente vai ter mais um passe final, entregando aí 2 personagens da série Alpha, o Dan e a Rose, um personagem de Street 3, o Oro, e um personagem de Raw School, que é a Akira, e agora o Luke. E aí, Haterman? Chega de boneco, né? Chega desse jogo, né? Oh, já deu, né, cara? Tá certo que o Luke chega aí pra tentar trazer um raio de esperança, pra tentar manter o jogo um pouco mais vivo aí nessa reta final. O Ouro eu gostei, confesso que a Rose eu também gostei. Não gostei da personagem, são bonitos. Preciso jogar com o Ouro ainda. Akira você ia gostar. Akira trouxe todos os rival School pra dentro do Street Fighter. A Akira é legal porque rola a música, né? Rola, no cenário dela rola. Quando você tá terminando ali, e a música do Rise School é muito boa. Muito boa mesmo. Muito boa. A abertura? Toca BGM da abertura no final do round, quando você tá com pouca vida. Sim, é tipo uma música pra te empolgar, pra você virar o jogo. Achei que tá tocando a música cantada durante o round. Não, cantada não. É só BGM. Deveria, né? Como é que é? Já fiz, Cleiton. Esquece. Vou fazer de novo. Esquece. Passa um Sabe que meus dons musicais não dá. Você só sabe a música do Gaio, né? E a do Ken. E qual que é a do Gaio? E a do Ryu. Eu não quero falar. Então, gente, aqui, eu só... Vamos falar do Luke. Não, só pra explicar pra vocês, eu já não sabe a diferença das músicas. Eu sei. Ele acha que uma eu é confundo outra, só. Então não sabe. Se tocar metade dela, eu não vou conseguir. Bom, vamos lá. Então a Championship Edition é a versão mais nova do jogo, que saiu em 2016, certo? Isso. Não, do jogo lá original, sim. Aí saiu, agora a gente tem aí um pack inteiro com todos os bonecos. Foram, né, anos conturbados para Street Fighter V. A gente teve aí o jogo lançado com muita gente reclamando, principalmente a galera que gosta de consumir o jogo de forma mais casual, single player, que não tinha. Cara, coisa mais bizarra, né? A Capcom meio que inventa o single player de jogo de luta, aí no Street Fighter V eles tiram o single player de jogo de luta. Enfim, era voltado, assim, o foco deles era pro
para competitivo, né? Eles estavam tentando ficarem firmes aí no cenário de esportes, né? Trazer novos jogadores, pessoas mais jovens, porque Street Fighter tem uma cena de pelo menos 30 a mais, assim, né? Todo mundo que se destaca nos torneios normalmente é 30 a mais. Só que no Street 5 deu a chance de entrar muita gente nova. A galera que trocava passe por ficha. Provavelmente você não lembra disso. Não. Caramba, hein? E aí você tem o Luke sendo introduzido na franquia como um personagem inédito e com a deixa dos produtores de que ele é muito importante pro futuro da franquia. E deixa em aberto, exatamente pra gente pensar, cara, ele é o próximo protagonista do próximo Street Fighter? Ele tá envolvido num projeto de Street Fighter que não é Street Fighter, sabe? Tipo, não dá pra saber. O pai dele é o vilão da próxima. Ele não aparece. A campanha a gente tem a dúvida, né? Mas quem é o Luke? O que ele faz? O prólogo do jogo vai introduzir o personagem, talvez a gente tenha alguma informação. No máximo a gente sabe que o pai dele era um cara calmo e de repente impediu um ataque terrorista na cidade dele e faleceu por causa disso. Tá vendo? E aí na verdade ele não morreu. Olha... O que você pensa é que ele morreu. Exato. E aí o aí. filho quer seguir a carreira, quer seguir os passos do pai e se tornar um herói como o pai. Daí ele entra no exército pra combater o terrorismo. É uma coisa muito simples, muito Pela história dele, você sentiu que ele tem potencial pra ser um protagonista? Porque na história que foi apresentada no Street 5, não. Acho que falta alguma coisa. O Alex tinha mais conteúdo. E olha que o Alex nasceu numa época que era total Dark Souls, pra você saber a história do Street Fighter, assim, sabe? Você tinha que ler muita coisa pra ir atrás. E aí o Alex eu achava com muito mais personalidade pra encarar o desafio de ser o protagonista de um Street do que o Luke foi apresentado agora. Talvez mude. Por exemplo, ele vem vestido de MMA, sabe? Tipo um lutador profissional. Nada na história dele cita que ele é um lutador profissional. Sim. Nada. Ele será que não é aquelas artes marciais militares lá, que tipo os caras colocam ela meio como MMA? Pode ser. Porque eu me lembro que no jogo do Street Fighter de RPG você tinha essa arte marcial militar e ela era meio uma combinação assim de golpes bem legais, assim, que lembrava um pouco MMA, até luta no chão tinha, agarrão no chão. Mas não é nem o estilo de luta, é mais o visual mesmo, porque ele usa um shorts de lutador, né? Roupa, assim, tem marca, de MMA mesmo. E o cara comprou, mano. E ele não luta nada, ele é um soldado mesmo, ele tá na ativa, né? Mano, você quer que ele luta do quê? Mas você vê que ele tem uma dog tag social? Né? Ele fica usando dog tag. Ele tem a roupa militar. Às vezes é estilo. Eu também acho, porque só porque ele é militar, todo mundo tem que lutar igual o Guy ou o Nash e companhia não é isso que eu quis dizer, é o visual mesmo. Dava a entender, quando a gente viu ele a primeira vez, que ele ia ser um lutador de MMA. Que ele tá no circuito profissionalmente, que ele entrou no Street de alguma maneira, e não tem nada disso na história dele. E o relacionamento dele com o Guy? Nada, de coronel mesmo. O Guilherme é o coronel dele, ele vê o cara bravo, ele vai lá, dá um couro no moleque, aí eles bebem uma cerveja juntos, ele fala, meu pai era um herói, eu quero ser um herói como ele. Sonic Boom! Valeu, Champs. Sonic Boom! Sonic Boom! Valeu, Champs e adeus, assim, mas em linhas gerais o Luke não teve muito da história apresentada, deixou, cara, muito a desejar, na minha opinião, acho que nem que, cara, falassem alguma coisinha, um detalhe que ligasse ele ao restante do universo Street Fighter, não tem. Tá, deixou a desejar em relação ao lore, né? A história. Ao lore, exato. E a jogabilidade? Como boneco de jogar, eu achei ele muito legal. Primeiro porque eu tava muito na dúvida, já como ele tá vindo aí numa leva, como último personagem do quinto passo de temporada, então os desenvolvedores já estudaram como o jogador casual vai pegar o personagem, como é a dificuldade ou não de aprender comando. Eu imaginei que ele ia vir como um boneco simples, mas não, ele é um boneco que eles chamam de pesado na execução, assim, tudo dele precisa ser executado com um certo nível de perfeição, senão você não consegue usar ele da forma que ele precisa ser usado. Eu achei ele super zone, assim. Ele tem um momento de zone, quando ele usa o V-Trigger. O Ryu soltou o Hadouken aqui no vídeo, eu tava olhando assim, o Ryu soltou um Hadouken, ele soltou 3 golpes e o Meteoro de Pegasus depois, mano. Exatamente, mas aí... No mesmo tempo. Aí é o momento de transformação, quando você usa o V-Trigger, dependendo do V-Trigger que você usar, ele é zoning, ou ele é de close combat, pra combate de corpo a corpo. Sim. Porque no Fully Armored, que é esse V-Trigger que você falou, ele solta 3 magias. E aí quando você solta uma magia EX e o V-Trigger em seguida, a tela escurece, ele solta magia, tira muito mais dano, ele é totalmente zoning. Quando ele tá no outro modo, o Suppressor, aí você comba os golpes, os Burn Knuckle dele, sabe? O golpe do Terry. Sempre 2. Aí você dá um juggle, joga o cara pro ar, você pode resetar e tentar mais 2 e aí por aí vai.
Mas Agora- ele muda bem nesse sentido, mas ele não é muito zoning. A distância dele é quase que o meio da tela, assim, 2 rasteiras de espaço. Agora uma curiosidade, só pra... O fato você ter que executar com tanta perfeição os golpes dele não pode afastar os jogadores mais novatos? Pode, nossa, pode, com certeza. Pode, vai. A galera, eu imagino que sim. Porque assim, você vai ver o Luke sendo jogado por uma galera casual, vai ter o V-Trigger que o Clayton falou, o zoning, ele vai ser forte até um certo nível. Alguns personagens têm target, outros não, e o Luke tem 2. Curiosidade, dessa temporada nova, qual é o seu personagem favorito? Visualmente, não, por novidade, acho que é aquilo que todo mundo quer um Rival Schools novo e a Capcom fica lá só instigando a Só galera. dando semente, E aí né, dá uma claro. beliscada ali com a Akira, vem o Daigo, ela tem a moto, ela tem todos os visuais que ela tem no jogo e tipo, cara, isso é muita mancata, até como aéreo. Como personagem jogável, eu tava esperando o Luke, porque eu queria jogar com o Luke. E como criativo, acho que o Ouro, porque o Ouro tem uns combos que é coisa de louco. Achei que você fosse falar que seu personagem preferido era eu. Eu jogo com você porque você é da primeira season. É que você ganhou uma roupinha nova agora, a Julie. A Thaís é a Julie com a roupinha de Bosozoku. E aí eu jogo com ela até sair o Luke. Agora são meus 2 bonecos. Eles 2. Sério que você gostou desse ponto de agora adotou o Luke? Eu já vinha com essa ideia, pra terminar o próximo ano de Street Fighter jogando de Luke. Vai ser Luke, Julie, talvez um Zeco da vida, mas o Zeco é muito difícil. Até tomar um pau e já. E a seguir no Mais Geek, o futuro dos jogos de luta parece estar nos esportes. Mas ainda tem gente que curte os combates além do competitivo. Mais Geek de volta com vocês. E já que a gente puxou o Street Fighter V no primeiro bloco, vamos dar continuidade a esse tema agora no segundo bloco e falar um pouquinho como é que foi o lançamento dele lá em 2016, que foi uma tremenda bagunça, na verdade, né? Pois é, já deu pra perceber, inclusive pelas nossas opiniões aqui, que o jogo realmente agradou só a galera que tava ali jogando no competitivo, né? E realmente, no reino dos esportes, ele vai muito bem, né, Jeff? Não, exatamente. A Capcom teve um gostinho ali do que é ser inserida nesse cenário de esportes, né, de competição, de grana, né, de patrocínios. Não que jogos de luta já não vivam isso desde sempre, mas com essa atenção detalhada é uma coisa nova, né, Ritter? Cara, assim, apesar de acreditar bastante no cenário de esportes, gostar da ideia de ter um jogo mais focado nisso, eles deveriam ter tirado ele da line principal ali, de Street 5 ou qualquer outra coisa desse gênero, e criado um jogo só de esportes, enquanto você mantém o outro jogo ali com o seu Story Mode, Arcade Mode, enfim, as coisas que as pessoas normalmente estão esperando, querendo saber qual que é o final da história do Ryu, coisas que a gente viveu a vida toda jogando. Sem dúvida. Eu concordo, nunca tinha pensado por esse lado, de ter uma variante só dedicada, assim, sabe? Mas seria algo a se pensar aí, talvez, né? Se a Capcom tivesse um estúdio maior, talvez eu até imaginaria eles fazendo isso, mas assim, do jeito que estão, não sei. E às vezes a galera aí de casa tá se perguntando, mas casual e esportes, qual que é a diferença? Então, basicamente, só dando uma resumida, gente. Atualmente, eu diria que o sonho da molecada, o nosso antigo quero ser jogador de futebol, hoje em dia quero ser pro player de algum jogo que eu gosto muito. Exatamente. Sim. E aí entra toda essa parte de esportes, porque realmente a galera que acaba entrando nesse meio vira astro. E aí reina ali no mundinho dos esportes. E de lutinha, os jogos de lutinha acabam entrando nesse meio, porque não é só Free Fire, LoL, Fortnite que vive o mercado, né? Mas vocês acham que o galera que é tipo topperson lá nos jogos de lutinha, os caras que são os maiores jogos de lutinha, chega assim no nível do cara que é maior no Counter ou do LoL? Alguma não. coisa? Em qual sentido? Assim, de popularidade. vai na popularidade do próprio jogo. Acho que, cara, dentro do jogo de luta, hoje, o cenário competitivo, acho que o jogador mais popular ainda é o Daigo. Sim. E o Daigo nem é o cara mais que tá ganhando, sabe? Mas ele ganhou o status, né? Ele é o cara que quando você fala em jogo de luta vai lembrar da defesa mágica da Chun-Li, por exemplo, do momento Evo 36, né? 39, sei lá. Você tem 37, cenários, né? 37. Você tem Counter, que é um obrigado. dos jogos mais antigos aí que a galera joga, que toda vez que surge um atleta, um time com destaque, né? Ele acaba virando top ali. O LoL, toda vez que surge um jogador, né, ou um time muito forte, ele é falado muito nos esportes, tá em todos os jornais. Jogo de luta ainda acho que não chega nesse lado. Mesmo o melhor jogador, sei lá, se você pegar Street, Guilty Gear, outros jogos, Dragon Ball Fighter, que a gente vai falar daqui a pouco, não acho que vai chegar nesse
de estar, por exemplo, na capa de um jornal. Eu fiz essa pergunta porque, assim, tipo assim, quem que é o jogador de jogo de luta mais famoso do Brasil atualmente? Do Brasil a maioria, assim, são dois e um deles meio que se aposentou, né? Na minha cabeça veio o Shinnok. O Shinnok, mais conheço. Então não, inclusive tem mais. Mortal Kombat é um super nicho de jogadores bons aqui, todos do Brasil. E o Shinnok realmente tá em voga, tá competindo. O Street Fighter, eu ia falar do Brolinho, que é super conhecido, que hoje se diz aí aposentado, não tá mais jogando competitivamente. Tem o Keoma também, que tá super... Sempre as pessoas vão atrás dele procurar informação, mas os caras que estão na CPT hoje são pessoas que começaram a competir online agora na época de pandemia, ano passado, esse ano. E, por exemplo, tem o Horus Paulinho, que é um menino do Rio de Janeiro, que ganhou, ele chegou a se classificar para a final do Evo, que ia ser presencial, mas agora não vai ter mais. Agora você tem aí mais o Ronaldinho BR, que acabou de ser classificado. Foi jogar... O bruxo. Ele foi jogar no Red Bull Comitê também, que teve recentemente. Então essa galera tá despontando aí. Muita gente nasceu do online pro mundo. Não chegou a ter a oportunidade de disputar internacionalmente, tirando o Ronaldinho, que acabou de ir, né? Mas o Horus Paulinho não conseguiu ir. Mas sim, é um pouco difícil de você saber quem é o jogador. Não, então, mas eu acho que ainda vai daquela cultura de gosto, né? O que é mais difundido? É mais normal, inclusive em propaganda de TV, você vê ali o pessoal jogando um CS, um Fortnite da vida, um jogo mais de tirinho do que o de luta, necessariamente. Esses jogos são mais populares, não tem jeito, né? Então... Se você pega o Free Fire, por exemplo, que é pra celular Sim. e tal, e aí tá em todas as plataformas, é mais O que é muito engraçado, né? Porque geralmente o cara pode até não ser o jogo favorito dele, mas aí ele assim, eu jogo CS, mas eu também gosto de jogar um joguinho de luta. Eu jogo RPG, mas eu também gosto de jogar um joguinho de luta. Eu jogo, sei o que lá, mas também gosto de jogar um joguinho de luta. Mas todo mundo gosta de jogar um joguinho de luta, né? Mas ele nunca é o mais popular. É tipo a portuguesa aqui em São Paulo. Você torce pro Corinthians, mas você tem um carinho pela portuguesa. Entendi. Eu achei que ele tava falando de pizza inicialmente. O português é sensacional, é número 1 ali na Thaís. Ai, meu Deus. Número 2, 4 queijos em primeiro. Tem um lance muito importante aí no cenário competitivo de jogo de luta, que é diferente de todos os outros. Assim, um principal deles, você não precisa de um time. Exato, você pode simplesmente se inscrever e participar você pode chegar e de repente... da noite pro dia ficar popular, porque você ganhou um torneio grande. E isso é uma vantagem, porque no LoL você não pode entrar no Mundial. Da noite pro dia. Vantagem ou uma desvantagem, né? Por que desvantagem? Porque se você for ruim, você vai apanhar. Se você for mais ou menos num jogo de time, o time pode te carregar, né? Se você tiver uma habilidade de suporte média ali, né? Mas como é que você vai estar num time que já vai estar classificado pra jogar um torneio? É isso que eu tô falando. Tem toda uma preparação. Você tem toda uma preparação. E aí, nesse caso, você é o Daniel San com Miyagi ali, ó. Vou inscrever esse moleque no torneio, faixa branca. Vou roubar essa faixa preta aqui, dá pra ele. Amarra aí. E vai lá, treina um mês, ganha um torneio. Pum. É mais difícil pra conseguir patrocínio também, né? Você tá sozinho ali. Não. Deveria ser mais fácil, mas é mais difícil, porque os jogos de luta não tem tanta visibilidade, né? As pessoas não vão atrás. Acho que esse é o ponto principal. Agora você falou uma frase pra mim que pra quem tá envolvido com fight games de algum jeito, tem que aumentar a visibilidade, cara. Se não aumentar a visibilidade, a Warner fez um trabalho muito bom com Mortal Kombat. Sim, o Conqueror. Quando ele venceu... A visibilidade do jogo, colocou o campeonato em grandes arenas e tal, fez um barulho enorme. Se não fizer isso com os outros jogos, vai ser sempre esse negócio meio mirradinho aí. E o que nos leva à diferença justamente do casual. Porque se por um lado a gente tem aí no competitivo, no esportes, aquela coisa toda de time, vamos pra pegar prêmio, vamos ganhar. Por outro lado, a gente tem o modo casual, que é o que todo mundo conhece, tá todo mundo acostumado, que é o fliperama ali, o modo arcade que você tá jogando, de repente um multiplayer de sofá ali no modo versus. Quer jogar sozinho, né? Sim. Quer saber os finais, quer ir lá, gastar umas horas na campanha. Porque depois de Mortal Kombat de 2011, não dá pra ter um jogo de luta sem uma campanha cinematográfica acompanhando, que as pessoas vão reclamar, vão julgar, vão pedir uma inovação, e a inovação, pelo menos pro jogo de luta tá aí na forma como ele apresenta a história que ele quer contar dos lutadores que vão participar do jogo, né? Uhum. Sem isso é um problema muito sério. Street passou por isso. Inclusive, quando entregou o Story Mode, é uma vergonha aquele Story Mode. É muito ruim. Foi o Story Mode feito nas cores só pra falar, a gente não entregou, tá? Sabe quem faz Story Mode sensacional? Guilty Gear. Queria concordar, mas eu não posso. Infelizmente, eu não posso concordar porque... Pode. Cara, não, o Story Mode de Guilty Gear, tem 4 horas de duração. Olha aí. Mas você não faz nada, você só assiste. Pra que você quer mais o quê? É Story Mode. É só modo que de história.
é uma animação muito boqueta. Ela é feita em tempo real, então a animação do jogo. Só que os bonecos são todos duros, assim, ó. Tipo, cara, mas o gráfico de Guilty Gear não é suficiente pra te lindo. entregar uma... Assiste, eu duvido você assistir 20 minutos. Meus amigos. Eu até poderia entrar aqui pra falar que Mortal Kombat tem o melhor modo história, mas eu acho que eu nem preciso, gente. Não precisa. Basta você ver o Story Mode de Mortal Kombat pra... E o DLC, por exemplo. DLC, gente. Quando é que seu amigo, o Ed Boon, tá te pagando pra você falar as coisas aqui? Nada. Beijo, Ed, te amo. Mas não, gente. Qual foi o último jogo, tirando Mortal Kombat aqui, né? Qual foi o último? Não tô entendendo. Mas assim, ó, tirando Mortal Kombat, Qual foi o último jogo de negócio? luta que teve um Story Mode decente? Nossa, ferrou, mano. Pra pensar, cara. Só Mortal, mano. Acho que não dá tempo de terminar esse programa, mas É ele conseguir achar não, é que veja bem, desde o começo... O Fighter é igual ao Guilty Gear. É Só que aí ele é mais enrolado, é pior. Desde o começo, o Mortal Kombat já tem essa tradição de vir com aqueles cartões de jogadores contando um pouco da história e mostrando, né, mais ou menos como que as narrativas entre as personagens se cruzam e por aí. Eles sempre foram desenvolvendo mais. Então já é meio que uma cultura do Mortal Kombat trazer esse modo história. Eles só foram aperfeiçoando. Que aí depois de fato de 2011, aí o resto do pessoal começou a se ligar. Falou, pô, vamos investir nisso daí que tá dando certo. 2011 pra mim ainda é o melhor, porque tem minigame no meio da história, tem luta em dupla, tem minigame de dar tiro em zumbi, tem, cara, umas coisas absurdas. No 10, o X, né, eu achei normal, acho que a história é ruim, e o 11 é normal, mas a história é boa. Eu te respondo o jogo, Injustice. Injustice tem mas é igual, é NetherRealm também. Mas não é Mortal Kombat, cara, é outro jogo que não é Mortal Kombat, outra skin. Não é. Tá bom, eu deixo você gostar mais de Injustice do que de Mortal Kombat. As duas campanhas são interessantes. Arqueiro Verde versus Lanterna Verde. Começou. Beijo, Wendel. Beijo, Wendel Bezerra. Beijo, Wendel Bezerra. Só amor nesse bloco aqui de jogos de luta, né? A NetherRealm dominou esse mercado de história, cara. Sim, não tem mas como. aí a gente tem aquilo, né? Quanto que é o tempo de vida útil de um jogo se ele não tá inserido dentro do modo competitivo, né? Normalmente 3 meses, Por aí, né? Baixo hype. Dependendo do jogo e dos personagens que você gosta, 3 dias. Porque assim, menos ainda. Os jogos acabam se reinventando ali pra conseguir manter aí os jogadores um pouco mais atualizados. Então, dando o próprio exemplo da NetherRealm, tem as Torres do Tempo, que elas ficam ali se renovando, tem às vezes prêmios especiais, né, que só estão disponíveis ali num período de tempo. Se você completa a torre, você ganha armadura tal pra você customizar o personagem. Injustice durou tanto quanto por conta dos itens que você ia farmando. Sim, porque aí depois, inclusive, se não me engano, no lançamento do filme da Mulher Maravilha, tinha a torre da Mulher Maravilha, que eles fizeram um crossover aí com o filme, você pegava a roupa do filme da Mulher Maravilha pra Mulher Maravilha no jogo. A NetherRealm brincou bem com isso aí. E aí você tem, visualmente, você tem tudo. E não estraga o combate. Olha aí. A verdade é que, assim, é só amor dentro de jogos de lutinha, né, Clay? Só tem amor. Só amor. Só soquinho pra lá e pra cá, amor. Sim. E eu quero saber de vocês, qual que é o seu jogo de lutinha favorito? Tá jogando ainda? Você foca no competitivo? Segue a gente nas redes sociais e conta pra gente. E lembrando também que quiser saber mais de jogo de luta, acessa lá o geekhere.com.br pra ler análises, críticas e tudo relacionado. Olha que beleza. Muito obrigado por você que ficou com a gente até essa hora. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau. Fim de ano na Band. Bem-vindos ao especial de Natal do Masterchef. Próxima terça, 10h30 da noite. Tremendo, meu Deus. Em 1 minuto pra acabar, hein? Masterchef. Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, em meio ao cerrado, centenas de nascentes e cachoeiras de todos os tamanhos. É por essas belas paisagens que passa o caminho que nos leva ao primeiro santuário de elefantes do Brasil. É nesse cenário que encontramos 5 gigantes da natureza que vieram do outro lado do mundo. Eles são animais muito incríveis, né? Muito sensíveis, muito inteligentes e têm uma vida muito longa. Todas as elefantas que estão aqui são de origem asiática e foram resgatadas em circos e zoológicos do Brasil e na Argentina.
Mas há 6 anos elas estão vindo para cá, para este santuário, na Chapada dos Guimarães. É aqui que vão passar os últimos anos da vida delas, recebendo carinho e proteção. Bem diferente da vida que levavam. As primeiras a chegar foram Maia e Guida, que trabalharam em circo por mais de 40 anos. Foram resgatadas às 6, estavam acorrentadas num sítio em Paraguaçu, Minas Gerais. Guida já morreu. O segundo resgate foi o de Hannah, há 3 anos. Antes vivia num hotel fazenda em Aracaju. Em 2019, foi a vez de Ramba. A fêmea veio do Chile, percorreu mais de 3.600 quilômetros até chegar aqui. Mas, por causa do histórico de maus tratos, morreu 2 meses depois. No mesmo ano, Leide veio para cá. Tem cerca de 50 anos e, desde filhote, trabalhava em circos. Foi resgatada de um zoológico em João Pessoa. Ano passado, Mara foi trazida da Argentina. Viveu quase 25 anos em circos e cativeiros. Cruzou a fronteira entre Brasil e Argentina em plena pandemia. E juntamente com Bambi, que estava num zoológico em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, completam o grupo de elefantas que vivem hoje no santuário na Chapada. Depois de todos esses anos, 30 e poucos anos trabalhando com elefantes em cativeiros, eu ainda me arrepio quando eu penso nesses primeiros passos, quando penso nesses primeiros momentos, quando o elefante sai do container de transporte e pisa nesse ambiente. Tudo sobre eles muda. Em 24 horas, eles já são um elefante diferente. Você vê luz nos olhos deles que muitas pessoas dizem que não estava lá por anos. Mesmo com vegetação de sobra para se alimentar, as elefantas também se nutrem de ração à base de feno e frutas. Que incrível, hein, filho? É bastante. Mas é bastante responsabilidade. É um momento que a gente tem para olhar como elas estão, saúde, se elas estão comendo bem, se elas estão se comportando bem no geral. O santuário tem cerca de 1.000 hectares, mas o espaço por onde os animais circulam mede pouco mais de 30 hectares. Muito bem cercado, afinal, há outras fazendas na vizinhança. O lugar é mantido com a ajuda de ONGs como Elephant Voices e Global Sanctuary for Elephants. Estima-se hoje que cerca de 50 elefantes vivam na América do Sul. 25 deles no Brasil, todos em cativeiro. Aqui a vida é incrível, mas ainda há dúzias de elefantes que continuam sofrendo em cativeiros. E isso tem que parar. É uma completa injustiça. Depois de meses e meses de isolamento imposto pela pandemia de coronavírus, viajar nunca foi algo tão desejado. Na hora que a gente foi ali proibido de sair, ficou trancado em casa, acho que todo mundo deu valor. Novas paisagens, culturas diferentes, comidas inusitadas. Colocar o pé na estrada refresca a cabeça. Acrescenta conhecimento. O Bangladesh é um país muçulmano, muito povoado e com uma culinária diferente da nossa, e que realmente não tem brasileiro lá. Mas por que viajar é tão gratificante? Antes de entrar nesse mundo das viagens, eu acredito que eu era uma pessoa com muito mais medo do que a Evelyn de hoje. Eu estava bem próxima. Aqui tinha uma cadeira de uma senhora, a próxima já era minha e no meio já passava o Papa. Então foi muito perto e muito emocionante para mim. Quando Evelyn foi para Roma, não imaginava que chegaria tão perto do Papa Francisco. Eu tinha pesquisado anteriormente que você precisa reservar um lugar, precisa de um convite, precisa de antecedência, etc. Mas um dia antes da visita à Santa Sé, decidiu arriscar e mandou um e-mail para o Vaticano pedindo um convite.
Aí no dia eu acordei, no dia que eu programei para ir para o Vaticano, eu acordei mais cedo e falei, eu vou, nem que seja para eu ir lá de fora e ver o Papa bem de longe, eu quero ir. E chegando lá, eu consegui entrar, os convites estavam reservados no meu nome, eu fiquei super assustada, mas deu certo. Aos 34 anos, Evelyn já se considera uma viajante profissional. Rodou vários países em 100 dias. Eu queria aprender aquele slow travel, que é o que as pessoas falam hoje em dia, que é poder conhecer os lugares um pouquinho mais devagar e um pouquinho mais a fundo. Em 2018, sem muito dinheiro em caixa, arrumou uma maneira de bancar a longa viagem. Hoje em dia existe o Work Exchange, que você troca trabalho por estadia, e durante a minha viagem eu realizei esse tipo de trabalho 5 vezes em 5 cidades, e isso ajudou bastante a diminuir os custos da minha viagem. A aventura começou no Marrocos, na África. De lá, Evelyn partiu para Portugal. Em Portugal passei por volta de 3 semanas, conheci Porto, Fátima, Lisboa. Depois teve Espanha e aí não parou mais. De lá fui para a Croácia, para Split, passei um dia, depois parti para Sarajevo, onde eu passei 2 semanas também trocando trabalho por estadia. Lá eu ajudava desde arrumar a cama a ficar no bar servindo os hóspedes à noite. Evelyn ainda passou pela Hungria e Alemanha antes de chegar ao destino mais esperado, a Suíça. As pessoas falam que a Suíça é um lugar muito caro, tipo, nossa, você vai para a Suíça. Como eu queria muito ir para a Suíça, eu falei, não, eu vou para a Suíça. Então, na minha mochila, eu levei a minha comida para não ter que gastar em francos suíços, sabe? Eu acho que para tudo na vida dá um jeito. Para ela, a paisagem de lá valeu cada centavo economizado. Era uma das coisas que eu mais queria fazer durante essa viagem, era andar de trem na Suíça. Então, para mim foi algo surreal ver aquelas paisagens nevadas, os Alpes. Foi algo que, para mim, Suíça é uma pintura. Depois dessa maratona, Evelyn garante: voltou para o Brasil sem dinheiro, mas feliz. Antes de entrar nesse mundo das viagens, eu acredito que eu era uma pessoa com muito mais medo do que a Evelyn de hoje. Durante as pesquisas para a viagem, eu já fui aprendendo que, na verdade, no mundo existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. O psicólogo Thomas Dilovich, professor na Universidade Cornell, nos Estados Unidos, desenvolveu uma pesquisa que demonstra que viajar traz mais felicidade que comprar bens materiais. As pessoas frequentemente se arrependem quando falamos de bens materiais, coisas que elas compraram e agora elas percebem que não precisam. Suas experiências realmente não estão separadas de você. Você é quem as experimentou. Elas estão dentro de você, nas suas memórias, suas histórias. Você se torna uma pessoa diferente. Ricardo é a prova de que a pesquisa desenvolvida ao longo de 20 anos pelo professor americano faz sentido. Minha mãe fala muito que um carro pode ser roubado, não é uma viagem não. Não tem viagem desperdiçada, não existe isso. A experiência da viagem ela te enriquece de várias formas. Aos 41 anos, o consultor de compliance tem na bagagem mais de 30 países diferentes. Logo, muito cedo na minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar na Ásia. 6, 7 anos depois, eu fui parar na África a trabalho. Eu só não fui ainda para a Oceania. A viagem que Ricardo fez para Bangladesh, mais de 10 anos atrás, ainda está fresca na memória dele. Bangladesh é um país muçulmano, muito povoado, e com uma culinária diferente da nossa, e que realmente não tem brasileiro lá.
E ainda país muçulmano, você vai atrás de uma cerveja, custa uma fortuna, porque é ilegal. Né? Então o cara do hotel vinha trazer, ele escondia embaixo do carrinho do hotel. Experiências únicas que foram interrompidas por uma pandemia, que ainda limita muito o deslocamento em todo o mundo. Tem estudos internacionais que apontam aí a volta dos números ali para 2023, 2024, então a gente ainda tem um longo período para retomar. Patamares pré-pandemia. As pessoas querem voltar a viajar, mas até a gente conseguir ter essa volta desse volume de pessoas, que depende de uma série de coisas. De acordo com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, a sensação de segurança decorrente do avanço da vacinação contra a Covid vem refletindo no setor. Em junho, 78% dos embarques no país foram relativos a novas vendas. Que a pandemia, na verdade, ela trouxe até uma valorização das viagens, né? Eu acho que todo mundo sempre gostou de viajar, é difícil você falar com alguém que não goste, mas obviamente a hora que a gente foi ali proibido de sair, ficou trancado em casa, acho que todo mundo deu valor. Para quem sempre esteve acostumado com aeroportos e estradas, a saudade de viajar é ainda maior. Eu tive a grande oportunidade de ir para a Argentina e Chile para fazer trilhas com a minha filha mais nova na Patagônia. Foi simplesmente mágico. As pessoas foram tão amigáveis, o acolhimento foi inacreditável e as trilhas foram fabulosas. E a oportunidade de passar um tempo com minha filha, que também adora fazer trilhas. A vida não podia ser melhor do que isso. A gente ganha uma noção de tudo muito maior, né? Você ampliar seus horizontes, você conhecer culturas novas, você ter contato com isso pessoalmente. Eu acho que é algo que te transforma. Faz um bem assim para a alma, para a mente, para o corpo, que acho que poucas coisas podem permitir isso. Amanhã, as dicas dos viajantes profissionais para você aproveitar melhor a viagem. Quer se divertir com a família? Ai, ai, ai! Então mira na Band e só vai. Com esses caras, a zoeira nunca acaba. Ai, ai, assim não, peraí. Neste domingo, 8 da noite, ao vivo. É bom humor que vocês querem? Olha só, olha lá, olha só. Então toma. É só aqui que acontece isso no nosso Brasil. Perrengue na Band. A Anvisa libera a vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. O Ministério da Saúde ainda precisa decidir se compra as doses. Câmara aprova projeto que parcela e dá desconto para pequenas empresas e microempreendedores individuais pagarem impostos atrasados. Ministro do Supremo libera para julgamento processo que paralisou as obras da ferrovia e pode escoar a produção do Centro-Oeste. Banco Central reduz pela metade a previsão de crescimento da economia para 2022. Especialistas dizem que baixa vacinação na última campanha é um dos motivos para o surto de gripe em alguns estados. Sai o calendário das eleições 2022, primeiro turno em 2 de outubro, em caso de segundo turno, 30 de outubro. Toma posse no Supremo o segundo ministro indicado por Bolsonaro para o tribunal. Polícia prende mais 15 suspeitos do assalto a bancos em Araçatuba há 4 meses. A caixinha de Natal que faltou em 2020 voltou com força este ano para dar aquela ajuda extra. Sala de troféus cheia e cofres também. Atlético Mineiro comemora o melhor ano de sua história. Band fecha parceria internacional para a troca de informação e conteúdo com a maior agência de notícias dos Emirados Árabes. Na série sobre o fim da União Soviética, os líderes do regime socialista que imperou por mais de 70 anos. O Jornal da Band está no ar. Linha de combate. Os policiais estão atentos. Tráfico e as drogas também destroem as famílias. No bairro de São Cristóvão,
em Salvador. Vai. Área de barricada aqui. O jogo vai começar em pouco tempo. Santos e Bragantino já estão em campo. Próxima quinta, 10h45 da noite. Linha de combate. Esse streaming é pra você que mais que assiste, vive. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso. Chegou o Discovery Plus, o streaming que é a vida real e muito mais. Chegou o Forte Viron Anti-Age. Com ele você ganha mais memória, mais força e mais tônus muscular. E ainda traz aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como se você nunca deixasse de ser jovem. Forte Viron Anti-Age. Contém ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Viron Anti-Age. Você melhora a cada dia. Forte Viron Anti-Age é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Talvez você ainda não saiba para onde ir. Mas você sabe exatamente do que você tem sentido saudade nesses últimos tempos. Você sabe o que está buscando. Conhecer gente. Reconhecer. Inventar uma outra rotina. Experimentar. Crescer na carreira, se sentir pequeno, voltar no tempo, descansar, chegar exausto, encontrar respostas e mais perguntas. Talvez você esteja em busca de novas referências ou de se lembrar quem é você. Talvez você só precise de uma chance para fazer tudo acontecer sem ter que pagar caro por isso. Não importa o que você busca, viajando, você encontra. Rotina intensa exige preparo. Afinal, quando você precisa estar para cima, é bom que o seu corpo também esteja. Não deixe sua disposição acabar quando você mais precisa dela. Conheça Forte Viron, um medicamento com ativos de origem natural que age de dentro para fora, revigorando todo o organismo. Melhora o desempenho sexual de homens e mulheres. Forte Viron, você sempre para cima. Tá chegando o 1001 Perguntas, o novo game show de perguntas e respostas para toda a família. Você pode participar. Acesse 1001perguntas.band.com.br e se inscreva. Vem aí, 1001 Perguntas. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje 15 bandidos do novo cangaço que atacaram Araçatuba, no interior de São Paulo. Lucas Josino. Mega operação em cidades do Paraná e de São Paulo. Entre os detidos estão os responsáveis pela parte operacional do ataque, ou seja, gente que bolou o plano, arrumou as armas, os carros, o aparato usado pelos criminosos. Computadores, documentos e dinheiro foram apreendidos. Nós já conseguimos prender indivíduos de todos esses núcleos e continuamos a investigação para identificar todos os outros que também participaram. Em agosto, a quadrilha sitiou a cidade de madrugada com 150 quilos de explosivos e armas de guerra. Muitos tiros foram disparados. 3 agências bancárias foram criminosos. Moradores foram feitos reféns e usados como escudo na ação. Desde o ano passado, foram pelo menos 10 assaltos como o de Araçatuba, em cidades de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e no Pará. Documentos apreendidos pela Polícia Federal indicam que em todos os casos
facções criminosas financiaram os roubos. Na série especial do Jornal da Band, o repórter Rodrigo Hidalgo revelou em primeira mão a quantia levada pelos criminosos. Os bandidos pretendiam roubar 90 milhões de reais, mas um dispositivo de segurança que destrói as cédulas com lâminas de tintas foi acionado. Nossa equipe teve acesso aos detalhes do que efetivamente a quadrilha levou. Os ladrões fugiram com 4 milhões e 300 mil reais de um cofre secundário daquele banco e 12 milhões de reais em joias do setor de penhora daquela outra agência. No total, 32 suspeitos foram presos até agora, entre eles um ex-militar do Exército. A vacinação contra a gripe foi retomada no Grande Rio. Duque de Caxias e Belford Roxo receberam um pouco mais de 7 mil doses. Nilópolis e Mesquita seguem com a imunização suspensa por falta de vacina. Em Belo Horizonte, o número de atendimentos de casos de doenças respiratórias cresceu quase 40%. Mais de 370 mil diagnósticos de gripe, pneumonia e outras doenças. E a Bahia confirmou a primeira morte pelo vírus influenza H3N2, a chamada cepa Darwin. O número de casos de gripe vem aumentando no estado, assim como o número de internações. A baixa vacinação contra a gripe da última campanha, que foi em plena pandemia da Covid, é a principal causa do surto atual. Muita gente fez como a Maria de Lourdes. Deixou de tomar a dose da gripe para não conflitar com o calendário de vacinação da Covid. Eu não tomei antes, na campanha, por conta da Covid, que eu tinha tomado as vacinas, eu não quis misturar os vírus, né? Então, eu esperei um pouquinho. Então, agora já passou um tempo, eu estou voltando para tomar. A baixa procura pela vacina da gripe durante a campanha realizada no outono contribuiu para o aumento de casos agora em dezembro. Com isso, muitas pessoas têm buscado postos e clínicas particulares para se proteger da nova variante do vírus H3N2, chamada de Darwin. Está muito além do que a gente esperava, do que é comum acontecer em dezembro. O problema é que as vacinas ainda disponíveis em estoque não protegem contra a variante que está causando estes surtos de gripe comum. A expectativa é que apenas no ano que vem serão produzidos imunizantes capazes de frear essa nova cepa do vírus influenza. Mesmo assim, especialistas recomendam a aplicação das doses que sobraram da campanha deste ano. Há sempre uma perspectiva de algum grau de proteção parcial, de imunidade cruzada, que nós chamamos. Vacinar contra a gripe contra um tipo acaba desencadeando algum tipo de resposta protetora para os demais tipos. A Bahia registrou a primeira morte da variante Darwin. A vítima é uma mulher de 80 anos que não estava vacinada contra a gripe. E nesse fim de ano, as caixinhas de doações de Natal voltaram com força. Hora de contribuir com muita gente que ficou sem a ajuda no ano passado. Caixinha no balcão de Copa, no balcão dos pães, no setor de doces e no caixa. Tem esta para ver qual vai ficar mais cheia. Quem leva mais é o copeiro, a gente, né? Eles ficam mais tempo aqui, né? Eu acho um gesto de generosidade. É uma demonstração que você escuta das pessoas. Eles estão de volta aqui recebendo um troquinho, ó. No ano passado, por causa da pandemia, elas foram suspensas. E nesse ano a gente viu que foi diferente. Eles pediram, vocês vão colocar a caixinha esse ano, então foi um diferencial. Para aumentar ainda mais a caixinha, este condomínio com 450 apartamentos fez a rifa de uma cesta de Natal com produtos doados pelos próprios moradores. Nós sentimos que era uma necessidade de um carinho maior em retribuição ao trabalho que os nossos colaboradores vêm fazendo à frente do condomínio. A caixinha aqui está generosa. Os mais de 13 mil reais arrecadados até agora vão ser divididos entre os 60 funcionários. Entre eles, a Erte, que tem 2 filhos, e a esposa desempregada. Significa bastante pra gente, né? Para ajudar a gente a comprar um presentinho para nossa criança, né? A gente tem 2 filhos, então já contribui bastante aí. Tá vendo como a generosidade faz diferença? Bom, vamos falar de temporais e no sudeste da Ásia. Eles causaram muitos prejuízos na costa das Filipinas. Dezenas de milhares de pessoas tiveram que ser resgatadas pelas forças armadas do país. O tornado produziu ventos de 200 km por hora. A Anvisa autorizou hoje a vacinação contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. A Roberta estava ansiosa por essa notícia. Ter a sensação de que meu filho vai se livrar dessa doença de fato com essa vacinação, não tem nem o que falar, assim. É emocionante. E você vai tomar vacina? Vou.
A vacina que será aplicada é a da Pfizer. A farmacêutica garante que o imunizante é seguro e tem mais de 90% de eficácia nessa faixa etária. Os riscos eventuais são mínimos quando comparados com os benefícios potenciais. É uma vacina absolutamente segura. Mas a imunização dos pequenos ainda não tem data para começar. Isso porque a vacina que será usada é diferente da que temos no país agora para aplicação em maiores de 12 anos. A dosagem será menor e também há mudanças na formulação. Além disso, crianças devem ser vacinadas em salas diferentes das dos adultos. O intervalo entre a primeira e a segunda dose também é de 21 dias. Na semana passada, a Organização Mundial de Saúde alertou que as crianças têm sido muito afetadas pela variante Ômicron. Na Europa, o maior aumento de casos foi na faixa de 5 a 14 anos. Segundo a Pfizer, o contrato com o Brasil já inclui a possibilidade de fornecimento de doses pediátricas. Mas o governo federal precisa fazer a solicitação. Precisa ser analisado, né? São esferas diferentes de análise e de decisão. E nós temos o objetivo de, com celeridade, dar o posicionamento do Ministério acerca do tema. O processo que paralisou a Ferrogrão, a ferrovia ligando Mato Grosso ao Pará, foi liberado para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A sessão será no ano que vem. Depois de quase um ano parada por decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo liberou para julgamento a ação movida pelo PSOL, que questiona a construção da ferrovia. Entre os argumentos apresentados pelo partido está o fato de o governo ter usado uma medida provisória para definir o traçado da estrada de ferro e não um projeto de lei. Na proposta do governo, a ferrovia corta menos de 1% do Parque Nacional do Jamanchim, no sul do Pará, o que foi suficiente para o ministro Alexandre de Moraes paralisar todo o processo de licitação, que já tinha investidores interessados. O julgamento no plenário do Supremo será apenas no ano que vem, mas ainda não tem data marcada. A decisão foi na semana em que foi aprovado o novo marco das ferrovias. Em vez de usar concessão ou permissão, agora a União pode autorizar, por meio de convênio, a exploração de transporte ferroviário pelas empresas privadas. O ministro da Infraestrutura comemorou. O que pode acontecer a partir da edição do projeto da Câmara é que empresas podem pedir autorização para fazer, inclusive, a Ferrogrão. E, de repente, se essa questão do parque estiver equacionada, por que não usar o mesmo traçado projetado para a concessão originalmente? É uma hipótese. A Ferrogrão foi planejada para ligar a cidade de Sinop, no norte de Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará, encurtando em cerca de 3.000 quilômetros o trajeto que hoje é feito por caminhões. Esse é um ganho enorme para a agropecuária, mas também para o meio ambiente, porque você vai colocar no trem uma quantidade enorme de grãos e os caminhões vão continuar, mas vão fazer essas pernas aí mais curtas, colocando na ferrovia para o longo trajeto que nós temos. Pré-candidato do PSDB para 2022, o governador João Dória apresentou hoje sua equipe econômica para a campanha. O presidente Jair Bolsonaro esteve na posse do novo ministro do Supremo e tenta se aproximar ainda mais do eleitorado evangélico. A posse de André Mendonça como ministro do Supremo reforçou o aceno do presidente a uma parcela cada vez maior da população. Mais de 30% do eleitorado é formado por evangélicos. Líderes religiosos e integrantes do governo ligados à igreja querem que Jair Bolsonaro escolha um vice evangélico. Enquanto não se decide, o presidente vai apontando as bases da campanha. É fácil combater a corrupção? Não é fácil, mas é um objetivo a ser perseguido. Sérgio Moro também defende o combate à corrupção como prioridade. Segue tentando fechar a chapa. Uma possível vice é a senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB. O ex-juiz quer se reunir com Michel Temer para articular uma aliança. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ex-presidente avisou. Vocês sabem como são essas coisas, né? Chegando março, abril, maio, junho, se de repente a candidata ou o candidato não tiver um índice razoável, né? Daí é outro assunto. Lula comemorou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que regulamentou a chamada federação partidária, ou seja, coligação nacional por pelo menos 4 anos.
O petista quer formar uma aliança com PSB, PCdoB, PV e PSOL. Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB, é cotado como vice, mas ainda não definiu para qual partido vai. Eu dei o primeiro passo. Agora, nós vamos ouvir muito, vamos conversar muito para poder dar um segundo passo. Então vamos aguardar a hora de ouvir bastante, de conversar bastante. Ciro Gomes esteve no interior de São Paulo para acompanhar filiações ao PDT. João Dória apresentou hoje parte da equipe econômica da campanha. O governador de São Paulo escolheu nomes definidos pelo PSDB como testados e aprovados, com perfil voltado à estabilidade fiscal. Entre eles, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e economistas como Zeina Latif e Ana Carla Abrão. Dória criticou o trabalho do atual ministro da Economia. O Brasil já entendeu também que a gasolina do posto Ipiranga acabou. Nenhum posto Ipiranga vai resolver a crise brasileira. Nós não teremos um posto Ipiranga, nós teremos uma usina de talentos econômicos. É diferente. Saiu hoje o calendário eleitoral 2022, vamos ver aqui no telão comigo e com a Joana. Primeiro turno, dia 2 de outubro, segundo turno, 30 de outubro. Outras datas importantes, 3 de março abre a janela partidária. Até o dia 1º de abril, os candidatos podem mudar de partido. Convenções partidárias podem ser feitas até 5 de agosto. O registro dos candidatos vai até 15 de agosto. A propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto. E a obrigatória em TV e rádio terá início no dia 26 de agosto. Daqui a pouco você vai ver números da corrida eleitoral. Novas pesquisas foram divulgadas hoje. A Band fechou mais uma parceria internacional, agora com a maior agência de notícias dos Emirados Árabes. Direto de Dubai, a Mariana Procópio traz os detalhes. Olá, boa noite a todos. Falamos do coração do centro de Dubai, a cidade dos superlativos. Tudo aqui é gigante, não por acaso. Acontece a alguns quilômetros daqui a Expo Dubai, a exposição universal, onde foi assinado nesta quinta-feira um acordo importante para aumentar o intercâmbio entre o Brasil e essa região que vem crescendo e muito nas últimas décadas. O acordo prevê a troca de informação e conteúdo entre o Grupo Bandeirantes e a UAN, a maior agência de notícias dos Emirados Árabes. A assinatura aconteceu